Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar aqui um pouco sobre quem eu sou aos olhos de Deus, ou seja, quando Deus olha para mim, o que ele enxerga, quando Deus me vê, quem ele vê, como Deus enxerga cada um de nós. Há um pensamento de algumas pessoas que parece que Deus está muito preocupado com outras coisas, ou ele está muito distante de nós, a gente não é muito interessante assim para Deus, a gente acaba causando mais problemas do que qualquer coisa. Então Deus é distante, a gente não é tão importante assim para Deus, Deus não se envolve assim tanto conosco. E também é um outro pensamento que normalmente as pessoas têm, que Deus é um Deus que ele olha para nós com muito desgosto. Por isso que Deus é um Deus tão punitivo, por isso que Deus é um Deus que muitas vezes está ali muito disposto à punição e tudo isso. Ou seja, esses são os pensamentos que rondam um pouco, né, o nosso cotidiano. Mas, biblicamente falando, aos olhos de Deus, como que ele enxerga cada um de nós, né? Como que aos olhos de Deus cada um de nós somos. E para falar um pouco disso, é interessante a gente pegar lá o começo, né, da palavra de Deus, que é com Adão. Qual foi o propósito de Deus ter criado Adão? Qual foi o propósito de Deus ter criado Eva? Por que Deus nos criou? E a Bíblia fala lá em Gênesis, lá no começo de Gênesis, que Deus criou Adão e criou Eva como companheira de Adão e tinha um relacionamento com eles. Ou seja, para que Deus criou o homem? Para se relacionar. Para ter um filho, para ter um amigo, para ter mais uma pessoa além dos anjos, para ter relação com ele. Ou seja, qual é o modo como Deus nos vê? Deus nos vê como filhos. Deus nos vê como pessoas com quem ele quer se relacionar. E ali no Éden, Deus deu autoridade para o homem sobre todo o domínio, né? Então, sobre aves, sobre peixes, sobre todo animal terrestre. Deus deu o domínio de toda a criação, né, do planeta Terra, toda a criação está sujeita ao homem. Que aí entra até mais uma questão, né, que algumas pessoas falam, poxa, mas se Deus me ama, por que isso acontece? Por que aquilo acontece? Poxa, se Deus é bom, por que aquilo ou esse outro aconteceu com meu pai, ou com minha mãe, ou com meu irmão, com um familiar? Ou se Deus me ama, por que o mundo é assim, sabe? E se você lê Gênesis, você entende que toda a administração do mundo está na mão do homem. Deus deu para o homem. Ou seja, imagina o seguinte, que Deus pegou a chave de uma casa, ele construiu uma casa, pegou a chave e deu na sua mão. Daqui a uns 5 anos, a casa está toda imunda, mofada, fedida, cheia de rato. Aí você está dentro da casa e fala, caramba, olha que casa terrível que Deus me deu. Se Deus fosse bom, essa casa não estava assim. Mas quem está administrando a casa? Não foi você? Não é você que administrou a casa esse tempo todo? Não foi na sua mão que Deus deu a chave? É a mesma coisa o nosso planeta, a mesma coisa o mundo onde a gente vive. Deus fez o mundo, fez o nosso planeta e deu autoridade para o homem. E por que o mundo está do jeito que está hoje? Porque nós administramos de um jeito ruim. Então, tem muitas feridas que nós temos, que às vezes a gente coloca essa ferida como se fosse Deus sendo mal que deixou isso acontecer, mas na verdade a culpa é minha e sua, porque a administração é nossa. E Deus, quando ele interfere para isso aqui não virar um caos completo. Porque se a terra, na administração do homem, já é do jeito que é, imagina se Deus, com sua infinita misericórdia, não interferisse em alguma coisa ou outra para o nosso bem. Provavelmente a gente já teria se explodido, já teria tido alguma guerra nuclear que a gente já teria se explodido. Ou alguma doença, como foi a Covid, que seria 1000 vezes pior, a gente teria morrido. Ou seja, Deus, ele interfere sim para o bem. Só que a administração é nossa. Foi isso que Deus fez. Quando Deus criou o mundo, ele deu a chave na nossa mão. Ele deu a administração na nossa mão. Ele deu a autoridade na nossa mão. Então, por que os mares, os rios e os lagos estão poluídos? Porque nós poluímos.
Por que os animais estão entrando em extinção? Porque nós estamos matando. Por que as pessoas passam fome? Porque a gente não administra bem a comida. Por que tem países milionários e países que vivem na miséria? Porque a gente ama o dinheiro e a gente é ganancioso. A administração é nossa. Nós somos os responsáveis. Deus interfere para o bem. Quando Deus vê que alguma coisa vai dar muito ruim, ele interfere. E ele, no nosso dia a dia, ele interfere. A Bíblia fala que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, pois as misericórdias de Deus não têm fim e se renovam a cada manhã. Então, por mais que a administração do mundo seja nossa e nós sejamos os causadores de todos os males, que é a nossa culpa, nós somos administradores, a gente não pode ficar jogando isso para a culpa de Deus, porque Deus fez a casa perfeita, só mandou a gente administrar e virou um caos. Então, Deus está interferindo, sendo misericordioso, fazendo as coisas não serem tão ruins como a gente se esforça para ser. E no final das contas, a gente acaba jogando para Deus uma responsabilidade que é nossa. Mas se Deus fosse bom, o mundo não seria assim. Se Deus fosse bom, não teria fome no mundo. Mas se Deus fosse bom, fulano, cicrano não teria morrido desse jeito, ou não teria acontecido isso, porque é injusto. Porque se Deus fosse bom, essas coisas não teriam acontecido. Mas o problema não é que Deus não seja bom, porque ele é maravilhoso, ele é boníssimo. Se tem alguém bom, é Deus. O problema é que eu e você somos mal administradores. A gente administra a terra de um jeito muito ruim. Por isso que a terra é do jeito que é. Então, muitas pessoas têm essa visão de que, poxa, se Deus realmente fosse bom e visse a nós como filhos e nos amasse, e se Deus interferisse aqui na terra de um jeito bom, a terra não seria do jeito que é. Pelo contrário, Deus interfere sim, só que a gente sempre quer fazer as coisas de um jeito ganancioso, de um jeito mau, de um jeito visando nossos desejos egoístas. Então acaba que o mundo está do jeito que está. Tem muitas pessoas que até têm a noção do seguinte: Deus, tem algumas pessoas que têm esse pensamento. Eu até acredito num Deus, mas eu acredito que Deus criou o mundo, deixou o homem aqui, não gostou do que está acontecendo e saiu. Porque eu não acredito que o mundo seria desse jeito se Deus ainda estivesse aqui. Eu não acredito que o mundo seria desse jeito se Deus ainda estivesse interferindo no mundo. Mas ele interfere para o nosso bem. Ele interfere para o nosso bem. Quem sabe se talvez, um exemplo aqui, se a Guerra Fria não tivesse tornado uma guerra real, com bomba sendo tacada para todo lado. Então tem muitas coisas que Deus faz para o nosso bem que a gente não tem noção. Isso até entra no outro assunto que eu não vou falar aqui, que é a questão de você ser grato, né? Porque grande parte das coisas maravilhosas que Deus faz para você, você não sabe, você não tem noção. Deus não faz e no final do dia vai lá e dá um relato. Eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui para o seu bem hoje. Deus não faz isso. Então tem muitas coisas que é para o seu bem que Deus está fazendo e você nunca vai ter noção. Você não tem essa noção. Esse é um dos motivos que é até importante para a gente ser muito grato a Deus, porque a gente não tem a mínima noção de tudo que Ele faz para nos livrar, para nos guardar, para nos levar a gente ao trabalho e tornar em casa com segurança, para nos dar alimento, para nos dar um teto. A gente não tem essa noção. A gente não tem a noção do quanto Deus se preocupa conosco e do quanto Deus nos guarda. E num aspecto global, a gente também perde muito essa noção. Muitos têm esse pensamento de que Deus é um Deus que fez tudo, criou tudo, se desagradou tanto que preferiu não estar, preferiu não ficar mais aqui. E não é verdade. Deus nos ama. E Deus interfere na nossa vida, para o nosso bem, o tempo todo. Porém, muitas coisas que a gente coloca como responsabilidade de Deus, muitas coisas que a gente coloca como sendo obrigação de Deus fazer, na verdade é sua obrigação, minha obrigação, a obrigação de nós fazermos. Por quê? Porque a partir do momento que Deus criou o mundo e Deus colocou o homem
como administrador do mundo, se somos nós os administradores, a gente precisa se responsabilizar por muitas coisas que a gente deixa nas costas do governo, que a gente deixa nas costas daquele milionário, que a gente deixa nas costas de Deus. Por quê? Porque tem muitas coisas que eu e você podemos fazer, mas a gente não se responsabiliza, a gente fica jogando nas costas dos outros. Por quê? Porque colocar nas costas das outras pessoas é muito mais fácil do que você arregaçar sua manga e fazer alguma coisa. E você não precisa ser uma pessoa milionária, você não precisa ser um grande governante, você não precisa ser uma pessoa extremamente conhecida para fazer diferença na vida das pessoas, pelo contrário. Pelo contrário. Eu vou procurar um texto bíblico aqui que fala um pouco sobre isso. É Atos capítulo 9, versículo 36 e diante. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo no quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Isso aqui é muito interessante. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todas saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Ou seja, deixa eu voltar aqui para a câmera. Ou seja, qual foi a forma como Dorcas era uma abençoadora de vidas? Ela fazia roupas, túnicas, vestidos para as viúvas. Lendo aqui aquela parte do versículo 39. Todas as viúvas o cercaram Pedro, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Ou seja, Dorcas era uma pessoa milionária? Não. Dorcas era rica? Não. Dorcas era um grande político? Não. Dorcas era uma pessoa super influente? Não. Mas ela tinha um talento e ela colocou esse talento a serviço de Deus. E ela foi abençoadora de vidas. Ou seja, Dorcas, ela entendeu uma coisa, que se alguém vai fazer alguma coisa para o mundo melhorar, se alguém vai fazer alguma coisa para o mundo ser um pouco melhor, esse alguém sou eu, esse alguém é você. A gente não pode ficar responsabilizando Deus, ou responsabilizando um político, ou responsabilizando fulano ou cicrano que tem mais dinheiro do que eu, por fazer alguma coisa. Dorcas tinha um talento. Qual era o talento dela? Ela sabia fazer roupas. Então ela abençoou aquelas viúvas que não tinham como se sustentar, que não tinham como ter novas roupas, né? Hoje em dia, a gente sabe que para uma mulher sozinha conseguir se sustentar é um pouco difícil, é um pouco mais difícil, porque o mercado de trabalho ainda é bastante masculino, mas isso tem mudado. Agora imagine isso aqui, há 2000 anos atrás, era muito difícil. A maioria dos trabalhos que rendiam algum dinheiro eram trabalhos braçados, era um trabalho que os homens faziam. Para uma mulher viúva, não sobrava muita coisa para ganhar dinheiro. Então, para quem era viúva, para quem era órfão, era muito difícil sustentar. Então, essa mulher, Dorcas, ela fez a diferença na vida de muitas pessoas, exercendo um talento que ela tinha, que para muitas pessoas podia ser até um talento banal. Eu sei costurar. Mas olha a grande diferença que essa mulher fez na vida daquelas pessoas. Tanto que aprove a Deus, através do apóstolo Pedro, de ressuscitá-la. Aprove a Deus ressuscitar essa mulher, de tão abençoadora que ela era.
Então a gente não precisa ficar colocando no ombro de outra pessoa, na verdade não precisa. A gente não pode ficar colocando nas costas de outra pessoa uma responsabilidade que é minha, uma responsabilidade que é sua. A administração do mundo, a administração do planeta que a gente vive, a administração da nossa casa, que é onde nós moramos, que é o planeta Terra, é minha e sua. Deus deu para nós. Deus não colocou essa administração na mão das pessoas poderosas. Deus não colocou essa administração só na mão de quem tem dinheiro. A administração é minha e sua. Então, a partir do momento que eu e você temos esse poder, a partir do momento que eu e você podemos fazer alguma coisa pela vida de alguém, a gente tem que fazer. É nossa responsabilidade. Tem outro texto. Me perdoe por estar parando aqui para achar os textos, é porque não estava na minha mente falar sobre alguns assuntos, mas está vindo ao meu coração falar, então vou aproveitar para falar. Deixa eu procurar aqui, deixa eu achar aqui. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ou seja, se você tem um talento, se você é bom em alguma coisa, e você sabe que você pode abençoar os seus irmãos com isso, e você não faz, você está pecando nisso. Você está errando o alvo nisso. É um erro seu. Nós somos feitos, uma das coisas que nós fomos criados, que nós fomos feitos, é para ter relacionamento com Deus, mas também para ter relacionamento com os outros. E se esse relacionamento que nós temos com nossos irmãos é um relacionamento egoísta, tem pessoas que deveriam ser abençoadas por você, essas pessoas não são, essas pessoas estão carentes por causa disso, e a culpa é de quem? De quem? É de Deus? Não, é sua. Porque você não está cumprindo a sua responsabilidade. Tem um texto na Bíblia que fala que o amor ao dinheiro, são palavras de Jesus, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quanto mais você se debruçar nessa frase, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quanto mais você se debruçar nessa frase de extrema sabedoria, quanto mais você pensar nisso e quanto mais você tentar enxergar o mundo baseado nessa frase, as misérias do mundo, as carências do mundo, quanto mais você pensar nisso, mais você vai ver que é muito real. Eu vou falar só de algumas coisas de algum tempo para cá. A escravidão, por exemplo, por que ela se deu? Porque precisava de obra de mão para trabalhar. Era melhor você pagar ou você escravizar? Escravizar. Ou seja, qual é a raiz desse mal? Dinheiro. Por quê? Tem tantas pessoas, vou dar um exemplo aqui de Brasil, porque tem tantas pessoas, algumas, né, bilionárias, mas algumas outras milionárias, outras muito ricas e algumas que passam fome. Por que não há um equilíbrio? A culpa é do governo? O governo que tem que reger isso? A culpa é de Deus? Não, gente, a culpa é nossa. Se cada brasileiro fizesse um pouquinho que poderia fazer, a gente não precisa ficar olhando só para o bilionário e apontando para ele. A gente não precisa ficar apontando só para o milionário. Eu posso fazer alguma coisa. Uns 10, 20, 30 reais por mês numa causa ajuda alguém. Se todo brasileiro pobre fizesse isso, a gente não teria miseráveis no Brasil. A gente nem precisava ficar dependendo de quem é rico, de quem é milionário. Nem precisava. Se cada pobre que tem no Brasil fizesse isso, pegasse uma parte do seu dinheiro e investisse para tornar a vida de alguém melhor, talvez não tivesse mais miseráveis no Brasil. Então, por que isso não acontece? Porque a gente é ganancioso. Agora imagina, agora responsabilizando um pouco de quem tem mais dinheiro também, porque isso é uma responsabilidade. Se Deus deu mais dinheiro para você, se aprove a Deus que você tivesse mais dinheiro, porque se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, isso passa por Deus. Deus permite ou não permite isso, porque o dono de toda a riqueza do mundo é Deus. Deus é o dono do ouro e da prata e ele dá para quem ele quiser. Ou seja, se aprove a Deus tornar você uma pessoa com mais dinheiro, isso é uma responsabilidade. Isso não é só para você ficar se deleitando com suas coisas egoístas.
Isso torna você responsável também. O que você vai fazer com isso? Como que você vai administrar isso? Quantas vidas vão ser impactadas por você estar com esse dinheiro? Ou você ama tanto o seu dinheiro que sua única preocupação é conseguir mais dinheiro? E que é cada um por si. Que cada um consiga o seu prato de comida. Então, se a gente for pensando, analisando o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E for pensando em como o mundo funciona, é muito real. É muito real. É uma palavra assim, de sabedoria realmente divina. Realmente dá para entender por que Jesus falou isso. Só poderia ter vindo dele mesmo, sabe? De alguém com tanta sabedoria para conseguir resumir numa frase o motivo de todos os males que há no mundo. Qual é? O amor ao dinheiro. Ganância. Nós somos gananciosos. A gente vive pra gente, a gente vive para nós mesmos. Quantas e quantas pessoas não estão sem saída nenhuma, no fundo do poço? Quantas pessoas estão vivendo uma vida que não queriam viver? Quantas pessoas estão vivendo uma vida que entregue, assim, são pessoas que estão rendidas, vivem um dia após o outro e sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva. Eu não queria estar aqui, mas o que me resta? Quem vai ser por mim? Quem vai me resgatar? Eu não queria estar nessa vida. Quantas pessoas não são assim e a gente não faz nada? Quantas pessoas não estão nessa vida sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança de sair do buraco que elas estão? E se eu e você nos responsabilizássemos, se eu e você assumíssemos o nosso lugar de governante desse mundo, se eu e você assumíssemos o nosso lugar de que só alguém que pode impactar uma vida, só alguém que pode fazer o bem para a vida de alguém, se eu e você fizéssemos mais um pouquinho, quantas e quantas pessoas que hoje se encontram sem saída, num buraco totalmente sem esperança e perspectiva de nada, quantas pessoas não sairiam? Quantas pessoas não seriam alcançadas? Quantas pessoas não teriam uma nova perspectiva e esperança de mundo? E eu nem estou falando só de falar a palavra, de pregar a palavra de Deus, porque isso também é muito importante, mas eu não estou falando só disso. Eu estou falando, por exemplo, eu tenho alguma certa condição financeira, ou eu entendo, vou dar um exemplo aqui bem específico, ou entendo um pouquinho da área de psicologia, ou eu conheço uma pessoa ou outra que passa por depressão. Quantas pessoas não seriam abençoadas se você dedicasse um pouquinho do seu tempo a ajudar uma pessoa depressiva ou outra que não tem condição de pagar uma terapia? E se a gente for colocar em perspectiva isso e for pensar em todas as profissões, em todos os talentos, em tudo aquilo que nós temos na nossa vida, todo mundo vai ter um pouquinho para fazer. Todo mundo vai ter um pouquinho para ajudar. Então, por isso que é muito importante a gente ter essas noções que são básicas, são coisas básicas da Bíblia. Só que se a gente não tem essa noção correta, toda a nossa vida, tudo que a gente caminha na nossa vida vai ser deturpado. Por quê? Mudando aqui de assunto, por que Satanás é tão interessado em nos aprisionar? Nos aprisionar nas drogas, em jogos de azar, em bebida, em pornografia, em sexo ilícito. Por quê? Porque ele pega o nosso lugar de governante e nos torna escravos. Ele pega o nosso lugar de governadores desse mundo e nós nos tornamos escravos de Satanás. Uma das coisas que Satanás fala muito e usa muito para que a gente tenha um entendimento errado sobre Deus é que se você for viver para Deus, você vai viver aprisionado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então saia de Deus e seja livre. Só que isso é muita mentira, porque o que ele quer é que você saia de Deus para ele poder te prender.
Porque quando nós estamos em Deus, a gente tem a verdadeira liberdade. Porque os mandamentos de Deus não são para te aprisionar, são para a sua saúde, são para o seu bem. Mas se você sai de Deus, se você toma a decisão de tomar a rédea de sua vida, Satanás vai ter um caminho livre para aí sim você virar escravo. Para aí sim você virar prisioneiro. Porque essa é a intenção de Satanás, tirar você do seu lugar de governador desse mundo para ser escravo dele, para ser capacho dele. Lembra do que Satanás fez com Sansão? Sansão estava na presença do Senhor. Sansão brincou com o pecado, até que o pecado consumiu ele. E o que aconteceu com Sansão? Foi humilhadíssimo. Teve seus olhos furados. Era usado como bobo, um tipo de bobo da corte para os filisteus. É isso que Satanás quer. Tirar a gente da presença do Senhor, tirar a gente de perto de Deus, para termos uma falsa liberdade, para aí sim sermos escravos de Satanás. A gente sai do nosso lugar de governantes e viramos escravos. E se a gente não tiver essa noção de que nós somos os responsáveis, que a responsabilidade do bem-estar do mundo e do bem-estar do meu próximo é minha e sua, não é daquela pessoa que você está pensando, daquele governante, daquele milionário, daquele influenciador, é minha e sua, eu e você não faremos nada. Então as pessoas vão continuar perecendo, eu vou continuar achando que nada disso é minha responsabilidade, que Deus faça, e o mundo fica caótico. Tanto que se você pegar na história, tem uma ou outra pessoa que decidiram fazer alguma coisa e o nome dela está eternizado na história. Porque essas pessoas entenderam que mesmo que seja como Dorcas, fazer uma roupa vai influenciar positivamente as vidas. E é isso que Deus quer. Tanto que os 2 primeiros mandamentos falam sobre isso. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o segundo maior mandamento é nós cuidarmos um dos outros. Porque amar pressupõe atitude, certo? Se eu amo alguém, eu não amo só de boca, eu amo de ações. Eu demonstro o meu amor pelas ações. Né? Tem um estudo de psicologia que fala sobre as 5 linguagens do amor. Deixa eu até ver aqui exatamente quais são cada uma delas. Tá aqui, ó. Palavras de afirmação, ou seja, você afirmar com suas palavras que você é uma pessoa. Tempo de qualidade, ou seja, você passar tempo com aquela pessoa, um tempo bom, sabe? De você estar ali com aquela pessoa. Presentes, né? Você comprar coisas, você dar coisas para aquela pessoa, você fazer coisas e dedicar àquela pessoa. Atos ou gestos de serviços, ou seja, você servir aquela pessoa, você preparar uma refeição, você... É uma coisa muito de mãe e de vó, né, que a gente vê nesses atos de serviço, que quando a gente vai na casa da nossa mãe ou quando a gente vai na casa da nossa avó, a gente faz aquele banquete e quer servir a gente, ou seja, isso é uma demonstração de amor. E 5º, toque físico, que é você estar ali, abraçar, beijar, também é uma forma de demonstrar carinho, afeição, amor. Ou seja, amor, se você é uma pessoa, você vai ter alguma atitude que demonstre esse amor. Porque se eu só falo que amo, mas não faço nada, isso não é amor verdadeiro, é amor de boca. Mas é um amor verdadeiro, não é? Por quê? Porque amar, a condição, né, para você demonstrar que você ama, requer alguma atitude. Ou seja, se eu amo o meu próximo verdadeiramente, estou cumprindo ali o 2º mandamento, isso pressupõe que eu vou fazer alguma coisa. Mas eu vou fazer o quê? Jogar a responsabilidade para Deus, sendo que a administração do mundo é nossa? Jogar a responsabilidade para alguém que tem muito dinheiro? Ou vou fazer igual Dorcas, que pegou o talento que ela tinha, que era sei fazer roupa. Vou fazer roupa para abençoar as vidas. Se cada um de nós verdadeiramente tivéssemos esse conhecimento de quem nós somos em Deus, que somos filhos, e de quem nós somos como administradores desse mundo, como governadores desse mundo, muita coisa nesse mundo estaria diferente. Porque cada um assumiria a sua responsabilidade, faria alguma coisa para o bem do seu próximo, em vez de ficar jogando a responsabilidade para outras pessoas ou para Deus. Algo que acontece com muitas pessoas também é elas se sentirem deslocadas totalmente do mundo. Por exemplo, eu tenho amigos
eu tenho pessoas com quais eu convivo, eu trabalho com muitas pessoas, mas em nenhum desses meios sociais, eu me sinto pertencente. Ou seja, eu sou uma pessoa que, mesmo que esteja em volta de outras, ou naquele grupinho de amigos que eu tenho, ali do meu bairro, ou com os colegas de trabalho, ou com outras pessoas com quais eu convivo, eu participo desses convívios sociais, mas eu não me sinto pertencente a lugar nenhum. É como se eu fosse deslocado do mundo. Qual é o meu lugar? Sabe? De todos os lugares pelos quais eu andei, qual é o meu lugar? Qual é o meu propósito? Eu vejo as pessoas construindo, fazendo, se desenvolvendo, construindo família, e eu fico meio perdido no meio de tudo isso. Onde eu me encaixo? Tem algum lugar no mundo onde isso aqui aconteça? Caramba, achei meu lugar. É aqui. Esse é meu propósito. É nisso que eu sou bom. É esse que deve ser o rumo da minha vida. Achei. Poxa, agora eu me sinto agregado. Esse é o meu lugar. Tem muitas pessoas que nunca encontram isso. Muitas pessoas que nunca encontram isso. E infelizmente, tem dois lados, na verdade. Né? Tem algumas pessoas que nunca encontram e algumas pessoas que encontram isso, vamos dizer assim, em lugares vazios. Que encontram algum lugar para pertencer. Mas lugares que não são bons para ela. Lugares que ela tem que abrir mão de ser ela mesma. Lugar que ela tem que abrir mão dos seus valores. Porque ela quer se sentir pertencente. E qual é o lugar? O único lugar. E esse lugar só tem um. Qual é o único lugar onde você vai se sentir 100% pertencente? Qual é o único lugar que você vai sentir que você entendeu o seu propósito de vida? Qual é o único lugar que você vai sentir que você não está mais sozinha? Nos braços de Deus. É o único lugar. É o único lugar. Quando Deus criou Adão, ele se relacionava com Adão. Deus não nos criou para andarmos sós. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Tem muitas pessoas que vivem essa vida vazia. Tem muitas pessoas que vivem essa vida sem propósito, de eu não sei onde é meu lugar. Eu sou uma pessoa que anda em multidão, mas se encontra vazia, se encontra sozinha. Eu estou com as pessoas e me sinto sozinha. Eu estou em meios sociais, mas me sinto sozinho. Eu me relaciono com as pessoas, mas eu me sinto sozinho. Eu já fiz, construí, estudei, prosperei, mas eu não sinto um propósito sendo gerado dentro de mim, algo bom. Eu não sinto que eu estou fluindo naquilo que eu deveria fluir. E qual é o lugar que você vai encontrar isso? É em Deus. É em Deus. E às vezes é até pior você encontrar alguns lugares enganosos fora de Deus. Porque tem algumas pessoas que vivem com esse sentimento de não pertenço a lugar nenhum, e tem algumas pessoas que se sentem pertencentes a alguns lugares que não era para elas estarem ali. São lugares que sugam a vida dela, sugam a energia dela, sugam a essência dela, sugam quem ela é verdadeiramente. As pessoas acabam se transformando em algo ruim pela sensação da aceitação. Sabe, a gente costuma ver isso não é raro de ver. Você com certeza conhece alguém que nunca faria X coisa, mas se ela não mudasse esse pensamento, ela não seria aceita naquele círculo social. Então ela abriu mão disso. E você viu aquela pessoa se esvaindo, aquela pessoa se tornar uma pessoa diferente, aquela pessoa se esvaziando de quem ela é verdadeiramente para não se sentir vazia. Com certeza, se você é uma pessoa um pouco mais vivida, você já conheceu alguém assim. Ou talvez até, infelizmente, essa pessoa seja você. Talvez até você já tenha aberto mão de alguma coisa que fazia parte de você, porque senão você se sentiria sozinho, você seria excluído daquele lugar, que é o único lugar onde você se sentia importante, pertencente, com valor. Só que esse lugar verdadeiramente é em Deus. Só em Deus que a gente vai conseguir encontrar o nosso verdadeiro propósito de vida. Só em Deus que a gente vai se sentir verdadeiramente amado, abraçado, querido.
Em Deus é o lugar onde a gente não se sente sozinho, onde a gente não se sente vazio. Esse lugar é em Deus. Esse lugar é em Deus. Independentemente do que você já tenha feito na tua vida, você continua sendo filho. Tem uma passagem na palavra de Deus que fala sobre o filho pródigo. O que é o filho pródigo? O homem tinha 2 filhos. Um desses filhos falou para o pai: pai, adianta a minha herança, eu quero viver minha vida. O pai adiantou a herança do filho, ele foi e fez tudo o que a mente dele queria que ele fizesse. Nada era errado. Tudo o que ele quis fazer, ele fez. Aí o que aconteceu? Aquilo que eu falei anteriormente. Se afastou do pai, virou escravo do diabo. Quando ele se viu ali comendo a comida dos porcos, querendo comer a comida dos porcos, isso que ele pensou: cara, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Eu vou voltar para o meu pai e falar: pai, me aceita como seu empregado. Eu sei que eu não mereço mais ser filho, mas me aceita como seu empregado. Porque servir como seu empregado vai ser melhor do que o que eu estava vivendo. Os seus empregados são bem tratados. E o pai abraçou ele, beijou ele e fez o banquete porque o filho voltou. E é dessa forma que Deus nos vê. Não interessa o teu passado, o que aconteceu, quem você foi, quem você é hoje. Se você procurar Deus, Ele vai te abraçar. Se você procurar Deus, Ele vai te abraçar. Ele vai te abraçar. A Bíblia fala sobre isso, que há mais alegria sobre uma ovelha perdida que volta, que é achada, do que 99 ovelhas que já estão na casa. Então, se você é essa ovelha que se encontra perdida, que você deixe ser achado por Deus. Que você se deixe ser achado. Que você deixe Deus fazer você sentir quem você é verdadeiramente. Que você se sinta abraçado, que você se sinta com valor, que você encontre o seu lugar. Que você encontre o seu lugar. O mundo fala várias coisas de quem você é, como você tem que se comportar, qual é o seu lugar e tudo isso. Mas verdadeiramente a gente só encontra isso em Deus, porque foi Deus que criou você. Foi Deus que criou um plano para a sua vida. Então, por mais que a gente possa fluir e crescer e frutificar em várias coisas diferentes, tomar vários caminhos diferentes na vida, quem sabe verdadeiramente o motivo pelo qual nós fomos criados, o motivo pelo qual nós estamos nesse mundo e o propósito que nós temos de vida, que eu e você temos um propósito de estarmos aqui, nós não somos frutos do acaso, não foram acontecendo explosões aleatórias e evoluções aleatórias que trouxe você aqui. Você tem um propósito de estar aqui, você tem um lugar ao qual você pertence, e esse lugar é no braço do teu pai. E a partir do momento que você encontra esse lugar nos braços do seu pai, as coisas na sua vida começam a se encaixar, você vai descobrir qual é o seu lugar nesse mundo. Quando você descobre esse lugar, muitas coisas na sua mente são destravadas. Por quê? Porque você tira as escamas dos seus olhos e entende quem sou eu, qual lugar que eu pertenço, qual é o meu propósito de vida, e você se sente abraçado, amado, pertencente a um lugar. Por quê? Porque Deus, o teu Pai, que te criou e te ama, vai fazer você entender. Então, se você é essa pessoa que você não se sente pertencente, que você se sente vazio, mesmo apesar das conquistas que você já tenha tido na vida, ou que você se sente, mesmo em meio a multidão, sozinho, você precisa estar aos pés de Deus e procurar Deus para que Ele te mostre qual é o seu lugar. E Ele vai conseguir fazer isso. Porque Ele sabe. Foi Ele que planejou sua vida. E se você já sabe qual é o lugar que você pertence, e se você não sente que está vazio, não sente que está sozinho, que você sente que pertence a um lugar, toma uma atitude de fazer alguma coisa pela vida das pessoas. Não viva de uma forma egoísta. Não viva só para o seu bem e para o bem da sua família. Tem pessoas que estão perdidas. Tem pessoas que estão vazias. Tem pessoas que estão no fundo do poço. Tem pessoas que precisam de alguém para estender a mão e puxar. Essa pessoa é você. Essa responsabilidade não é de Deus, não é dos governantes, não é dos homens ricos desse mundo influente. É sua.
é minha. Eu e você podemos sim fazer muita coisa. Eu e você podemos sim influenciar a vida de muitas pessoas para o bem, para melhorar a vida delas, para ajudá-las e também para trazê-las para perto de Deus. E principalmente para trazê-las para perto de Deus. Então faça alguma coisa com a sua vida, além de viver para você mesmo. Faça alguma coisa com a sua vida, assim como Dorcas fez, que ela usou o talento que ela tinha, que podia ser um talento na visão de algumas pessoas até banal. Ah, ela é costureira. Amém. E aí? E a vida de quantas pessoas foi impactada? Então pensa nisso. Eu e você podemos fazer um pouquinho. Podemos ajudar um pouquinho. Existe, com certeza você tem algum talento que pode ser abençoador na vida de alguém. Pode ser na vida de uma pessoa. Mas já vai fazer diferença. Já vai fazer diferença. Mesmo que uma pessoa seja abençoada por você, já faz muita diferença. Então que a gente venha se responsabilizar. Quem nós somos aos olhos de Deus? Nós somos filhos amados, que fomos criados com um propósito. Deus nos ama, Deus quer se relacionar conosco. E faz parte da nossa vida nos relacionarmos com nossos irmãos e cuidarmos uns dos outros. A administração do mundo foi dada para nós. Cabe a cada um de nós entender que somos governantes. E atuar, fazer alguma coisa para mostrar que realmente amamos. Não de boca, mas eu amo meu irmão ou faço alguma coisa. Então que a gente deve se responsabilizar por isso. Existem pessoas que precisam de você. Existem pessoas que precisam de mim. E essas pessoas vão continuar no lugar que elas estão se a gente não fizer nada. Não adianta falar que a culpa é de Deus, porque a culpa é sua e minha. Porque nós somos os administradores. Deus construiu a casa e deu a chave na nossa mão. Se a casa está caindo aos pedaços, cheia de rato, fedida, mofada, a culpa é de quem? De quem construiu a casa ou de quem está administrando? De quem está administrando. Então a culpa é minha e sua. A responsabilidade é minha e sua. Então eu e você temos que fazer alguma coisa. Então que a gente realmente se responsabilize por isso. Que nós nos responsabilizemos por isso. Nós temos uma missão. Nós precisamos resgatar os nossos irmãos. Nós precisamos resgatar os nossos irmãos. E verdadeiramente nos preocuparmos com algo mais do que a comida do nosso prato, do que a saúde dos nossos familiares. É mais do que isso, não é só sobre isso. Amar o seu próximo não é amar a tua família. É amar aquele que sua mão alcança. E sua mão alcança muitas pessoas. Você que tem encurtado a tua mão para que não alcance tantas. Você que não quer essa responsabilidade. Você que está jogando essa responsabilidade para outras pessoas. Ou devolvendo essa responsabilidade para Deus. Mas a responsabilidade é sua. Lembre-se, a palavra de Deus diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Deus faz muito por nós. Muito, muito. E se não fosse pelas misericórdias de Deus, talvez nem eu nem você estivéssemos de pé. Mas a responsabilidade de cuidar dos nossos irmãos é sua. Ah, mas os famintos na África, você é o responsável. Ah, mas as pessoas miseráveis do Brasil, você é o responsável. Ah, mas as pessoas doentes nos hospitais, você é o responsável. Eu e você somos os responsáveis por cuidar um dos outros. É essa a relação que Deus criou entre nós. Amarmos a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Nós somos filhos, nós somos irmãos. O nosso próximo é aquele a quem nós podemos alcançar. E nós podemos alcançar muitas pessoas. Então que venhamos a ser verdadeiramente como Dorcas. Que a gente use o nosso talento para poder ajudar os nossos irmãos e mostrar para eles que eles também são filhos. Mostrar para os perdidos que eles têm um pai. Mostrar para aqueles que se sentem vazios que quem pode preencher verdadeiramente o coração deles e conhece quem eles são e o valor deles é Deus. Mostrar àqueles que se sentem sozinhos que há um lugar na mesa, assentado na mesa com o Senhor. E aquele lugar na mesa é daquela pessoa que ela é querida, que ela é amada.
essa responsabilidade é minha e sua. Que a gente venha assumir verdadeiramente essa responsabilidade e não jogar para outras pessoas, nem devolver essa responsabilidade para Deus. Porque essa responsabilidade foi dada para nós, no Éden, por Deus. Nós somos os governadores desse mundo. Então, cabe a nós cuidarmos um dos outros, cuidarmos do planeta, e como, infelizmente, estamos vivendo num mundo onde o pecado tomou conta, trazer as pessoas de volta para Deus. Essa é a maior de todas as responsabilidades que nós temos. Bom, queridos, por hoje é só. Na próxima quinta-feira, às 7h30, 8h, eu estarei aqui de volta na Twitch, canal Yuri Ricardo. Fique com Deus e até a próxima.